Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, dê aquela força aí no canal, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. O canal Geogênio ele foi criado para servir como suporte aos alunos que estão se preparando para os concursos militares e também vestibulares do Brasil afora. O nosso encontro de hoje, moçada, será sobre um assunto de conotação geopolítica de grande importância, uma possibilidade de uma guerra entre a República Popular da China e Taiwan. Então, espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, vamos lá ao nosso encontro. Para iniciarmos essa aula, eu coloquei aqui essa imagem do lado esquerdo, representando a República Popular da China, um pedaço do mapa da China, com a bandeira da China, e aqui do lado direito, a República de Taiwan, também representada com a sua bandeira. Lembrando que Taiwan faz parte da China e que desde 1949, quando então os nacionalistas do Kuomintang foram derrotados pelos comunistas na Revolução Chinesa, criou-se um governo independente do governo de Pequim, um governo independente, uma vez que a República de Taiwan abrigou mais de 2 milhões de chineses nacionalistas que fugiram da China continental em função da introdução do comunismo no país. E ali mantiveram o sistema capitalista, apesar de um governo ditatorial que se estendeu até o ano de 1975, sob a liderança do Chiang Kai-shek. E é isso que nós vamos abordar dentro desse contexto. Então, entenda a origem do conflito. A origem do conflito que envolve a China e Taiwan, na verdade, deriva da própria Revolução Chinesa, quando então comunistas liderados por Mao Tse-tung, uma das principais lideranças do Partido Comunista Chinês, iniciaram uma luta armada contra os nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek, pertencente ao partido do Kuomintang. E essa guerra civil, que se desenrolou durante anos e anos, teve um período de relativa tranquilidade, ou tranquilidade, podemos assim dizer, não. Tivemos, assim, um período em que esse conflito entre comunistas e nacionalistas, ele parou em função da invasão japonesa. Então, na verdade, a partir do momento em que o Japão começa a ocupar territórios chineses, o inimigo número um, naquele instante, passou a ser considerado quem? O Japão. Então, os chineses passaram a lutar contra a dominação japonesa, já que parte do território chinês estava sob ocupação do exército imperial, e sendo assim a guerra civil ela deu
lugar para esse conflito entre chineses e japoneses, que constitui um dos capítulos da Segunda Guerra Mundial. Mas assim que os japoneses foram derrotados na Segunda Guerra Mundial, a Guerra Civil na China recomeçou e os comunistas chineses, apoiados pela União Soviética, acabaram levando vantagem sobre os nacionalistas que foram derrotados. Então, parte dos nacionalistas chineses, aqueles que puderam e tiveram como deixar o país, fugiram. Uma outra parte se refugiou na ilha de Formosa, onde hoje se encontra a República de Taiwan. Cerca de 2 milhões ou um pouco mais disso de nacionalistas chineses se refugiaram e criaram um governo independente do governo de Pequim, razão pela qual a República de Taiwan é considerada uma província rebelde por parte do governo de Pequim, ou seja, por parte do governo comunista que está sob o comando da China, ou está comandando a China continental. Então, aqui nós temos, em 1954, a China e os Estados Unidos, eu digo assim, a China nacionalista, República de Taiwan e Estados Unidos assinaram um tratado de defesa mútua, no qual os Estados Unidos se comprometiam a defender a ilha de Taiwan caso o exército chinês quisesse invadi-la. Inclusive, os Estados Unidos chegaram até mesmo a criar uma base militar na ilha de Taiwan. Em 1971, Taiwan é substituída pela China na ONU. Então, isso ocorreu em função, primeiro, do fato dos Estados Unidos e outros países do mundo terem reconhecido o governo comunista e, sendo assim, a cadeira da ONU, que era ocupada por Taiwan, passou a ser ocupada pela China, até mesmo porque Taiwan é território pertencente à China e, oficialmente, a representação da China deveria ser, como passou a ser feita, pelo governo da República Popular da China. E sem o reconhecimento da ONU, as coisas ficaram bem mais difíceis para a República de Taiwan. Em 1975, morre o ditador Chiang Kai-shek, sendo posteriormente substituído por uma outra liderança do Partido Nacionalista Chinês, o Kuomintang. Em 1979, o governo dos Estados Unidos transfere a sua embaixada para Pequim. Então, a partir daquele momento em que o governo dos Estados Unidos passa a reconhecer o governo da República Popular da China como o representante legítimo, ele vai transferir a sua embaixada de Taipei, a capital de Taiwan, para Pequim, a capital da China. Então, dentro desse contexto aqui simplificado, vocês vão começando a entender a conjuntura que deu origem a esse conflito que está criando uma zona de tensão que indica uma probabilidade eminente de um conflito armado entre a República Popular da China e Taiwan. Aqui nós temos a foto de Taipei, que é a capital de Taiwan, que é uma lindíssima cidade, por sinal. Taiwan, lembrando vocês, que é um dos tigres asiáticos, né?
a República de Taiwan teve a sua economia se desenvolvendo num ritmo bastante acelerado a partir da década de 1970 e a partir desse momento, juntamente com Hong Kong, Coreia do Sul e Singapura, acabaram se transformando naquele grupo de países que nós chamamos de tigres asiáticos, ou seja, países que registraram uma notável taxa de crescimento econômico nas décadas de 1970, 80 e por aí vai. Aqui nós temos a posição do governo chinês em relação a Taiwan. Aquilo que eu disse anteriormente, o governo da República Popular da China considera Taiwan uma província rebelde. Sendo assim, qualquer declaração de independência feita pelo governo de Taipei, de acordo com aquilo que tem afirmado o presidente da China, será considerado uma declaração de guerra. Então, a China vem negociando a reintegração da ilha de Taiwan à China continental, porém existe uma oposição dentro de Taiwan que não aceita essa reintegração sem que a República, ou o governo da República Popular da China, também aceite algumas imposições. De acordo com o governo de Taiwan, qualquer negociação que leve à reintegração de Taiwan à República Popular da China tem que passar de imediato pela redemocratização da China, que é a condição principal exigida pelo governo de Taipei para que Taiwan possa ser reintegrada à República Popular da China. Do outro lado, o governo de Pequim, ele tem proposto o seguinte, criar o sistema, vamos dizer assim, o princípio de um governo e dois sistemas. Ou seja, a China continental ela permanece comunista e a Taiwan mantendo o sistema capitalista com uma relativa autonomia. Então, aquele princípio que foi, inclusive, utilizado quando Hong Kong e Macau foram reintegrados à China, lembrando que Hong Kong era um protetorado da Inglaterra e Macau de Portugal, mas ambos territórios chineses, que foram reintegrados à China no final da década de 1990. Então, a ideia do governo de Pequim é reproduzir essa questão de se criar aquela condição de ter um país e dois sistemas, ou seja, a parte continental mantendo o sistema socialista, a parte continental mantendo o sistema capitalista com uma relativa autonomia. Mas existe um impasse entre as lideranças políticas, tanto da República Popular da China como da República de Taiwan, e esse impasse está gerando uma crescente impaciência por parte do governo chinês, razão pela qual eis aí um dos fatores responsáveis pelo aumento das tensões que estão acontecendo nos últimos anos entre os dois países. Agora, em 2022, essas tensões atingiram um nível muito alto, até mesmo porque a recente invasão da Ucrânia por parte do exército russo, de certa forma, está servindo para que o governo de Pequim aumente a pressão política sobre o governo de Taiwan. E essa pressão política ela vem acompanhada das manobras militares que a Marinha de Guerra da China, a Força Aérea Chinesa e o próprio Exército Chinês estão promovendo,
que é um indicativo de um preparativo para uma eminente invasão da ilha de Taiwan. O custo dessa invasão a gente sabe que vai ser alto, tanto em termos financeiros como em perdas de vidas humanas. Por quê? Apesar da grande diferença do poder bélico da China para o poder bélico de Taiwan, podemos assim considerar que Taiwan tem uma relativa defesa. Então, para poder invadir a ilha, você só pode desembarcar tropas pelo mar ou através do ar. O lançamento de milhares de paraquedistas, equipamentos militares, ou o desembarque pelas praias também, isso iria mobilizar uma grande quantidade de navios de guerra, navios de assalto anfíbios, e tudo isso, né, com uma defesa de costa muito bem preparada por Taiwan, que inclusive desenvolveu mísseis que podem causar o afundamento dos navios de guerra chineses, assim como o sistema de defesa aérea de Taiwan também é equipado com uma grande quantidade de mísseis antiaéreos que podem causar e com certeza causariam grandes baixas para a Força Aérea Chinesa. Agora, a partir do momento em que a China ela vem ampliando a sua capacidade militar e vem desenvolvendo com frequência manobras militares para o adestramento das tropas, tendo por objetivo, né, não só aumentar a pressão sobre o governo de Taipei, mas também dar um ultimato para que o governo negocie a sua reintegração com a China, podemos assim dizer que existe fumaça, e onde há fumaça há fogo, e um risco eminente de uma guerra entre os dois lados. Eu não vou dizer nem entre os dois países, porque de fato Taiwan pertence à China. Então, mais uma guerra entre chineses de Taiwan e chineses da parte continental, ou seja, da China continental. Aqui nós temos o aumento das tensões entre a China e Taiwan, que eu acabei de explicar ainda agora. Lembrando que os Estados Unidos têm aumentado as vendas de equipamentos militares para Taiwan. Isso, inclusive, tem desagradado demasiadamente o governo chinês, até mesmo porque a venda de modernos equipamentos militares para Taiwan, de certa forma, aumenta também a capacidade do país poder defender o território de uma eminente invasão chinesa. Mas mesmo os Estados Unidos prometendo ajudar Taiwan em caso de uma guerra contra a China, eu acho muito pouco provável o envolvimento direto dos Estados Unidos num confronto com os chineses. Até mesmo porque esse envolvimento direto causaria perdas militares enormes, até mesmo porque a maior marinha de guerra hoje do mundo é a da China, que já possui mais de 740 navios de guerra. A marinha de guerra chinesa, ela ultrapassou a marinha de guerra dos Estados Unidos, e no único quesito que a marinha de guerra da China perde para a marinha de guerra dos Estados Unidos é na quantidade de porta-aviões, que a China atualmente tem 3 porta-aviões e os Estados Unidos operam 10 porta-aviões e também uma grande quantidade de porta-helicópteros, que também podem ser utilizados para, por exemplo, utilizados como porta-aviões, até mesmo porque o caça F-35 tem a capacidade de decolagem vertical, e isso cria condições para que os porta-helicópteros norte-americanos, que são muito grandes, por sinal, também possam carregar
alguns modernos aviões de combate. Mas eu, particularmente, não acredito, caso haja uma guerra entre a China e Taiwan, no envolvimento direto dos Estados Unidos para defender o território de Taiwan, até mesmo porque a superioridade militar chinesa em relação a Taiwan é absurda. E mesmo sabendo que os chineses teriam prejuízos, grandes perdas num confronto com Taiwan, eu também acredito que a ilha de Taiwan poderia resistir 1 mês, 2, 3 meses, mas iria sucumbir frente ao grande poder bélico existente na República Popular da China. Esse poder bélico, inclusive, é bem retratado aqui. Aqui nós temos um esboço, né? Está escrito aqui em inglês porque, na verdade, foi retirado de um órgão de imprensa dos Estados Unidos, onde você pode comparar. O exército chinês, ele tem mais de 2 milhões de soldados, é o maior exército do mundo, e se nós incluirmos aí os militares da reserva, então o número aumenta muito, enquanto o Taiwan tem um efetivo de 163 mil homens. A Força Aérea da China, ela conta com 3.330 aviões de combate, Taiwan 568, olha a disparidade, né? Praticamente 6 vezes mais. A China conta com 59 submarinos, Taiwan com 1. Então, só essa frota de submarinos seria suficiente para criar um bloqueio naval, impedindo assim que navios chegassem à ilha de Taiwan. Navios de guerra aqui, nesse caso aqui, nós estamos falando em contra-torpedeiros, fragatas, etc. A China 107, Taiwan 26. Carros de combate, a China, tanques de canhão nesse caso, porque carros de combate eles são bastante variados. Aí, se colocar todos os tipos de carros de combate, a China teria aí muito mais de 13, 14 mil carros de combate. Então, a nível de carros, tanques de canhão, né? A China com 5.850, a Taiwan com 665. Claro que o desembarque desse equipamento na ilha seria mais complexo, né, em função da necessidade de ter que levá-los de navio. Enfim, mísseis, a China com 603, né? Taiwan aqui representando com míssil, claro que deve ter bem mais do que isso, assim como a China tem muito mais sistemas de lançamento. Mísseis não, na verdade aqui são sistemas de lançamento de mísseis, né? Então, esse número está um pouquinho defasado, mas a ideia aqui é mostrar a vocês que há uma diferença muito grande, né? Eu falei aqui um submarino, não, perdão, Taiwan tem 4 submarinos de combate, 4 efetivos e um está em fase de manutenção, né? Na verdade, são 5 submarinos. Então, há um disparate muito grande entre as duas forças armadas. Aqui é apenas o resumo que existe entre as duas forças armadas, mostrando a ampla superioridade chinesa frente a Taiwan. Aqui nós temos também o ranking mundial dos gastos militares, a China aparecendo em segundo lugar, com gastos efetivos em 2021 de 293 bilhões de dólares. Então é o segundo maior orçamento militar do mundo, razão pela qual as forças armadas da China estão passando por um acelerado processo de modernização e ampliação, e isso gera um peso a favor da China muito grande em caso de conflito com Taiwan, até mesmo porque os recursos que a China possui, não só recursos econômicos, como também recursos naturais para alimentar a sua máquina de guerra, são muito maiores do que os recursos que Taiwan possa utilizar para poder se defender no caso de uma eminente guerra com Taiwan. Aqui nós temos
né, para finalizar o nosso encontro, né, as duas imagens que simbolizam o dragão chinês e aqui a imagem de um tigre representando Taiwan, considerado um dos tigres asiáticos. Então eu coloquei essa guerra. Poderia o tigre vencer o dragão? Logicamente que num conflito armado entre os dois países, certamente não. Então, moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Estou deixando aqui mais uma vez os grupos lá do Facebook, onde vocês têm acesso aos meus PDFs sem custo nenhum. Nos PDFs existem as matérias, bancos de questões, provas comentadas, tudo aquilo que é necessário para que você tenha uma boa preparação. A única coisa que eu peço a vocês é que ajude a divulgar o trabalho, se inscrevendo no canal, compartilhando os vídeos, indicando o canal para os colegas, amigos, porque o canal GeoGênio ele foi criado com um único objetivo: ser uma ferramenta para o aluno que quer passar num concurso militar ou de vestibular ter condições de obter, não só através das aulas, como também dos materiais, a base necessária para a realização de uma boa prova. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!